Fala pessoal, bem-vindos ao Codando com IA, o canal onde descomplicamos a tecnologia e a programação com a ajuda da inteligência artificial. No vídeo de hoje, vamos criar uma automação incrível. Vou te ensinar a integrar um formulário em HTML que envia dados para o end-to-end via webhook e, de lá, configurar o envio de mensagens automáticas pelo WhatsApp, utilizando a Evolution API. Antes de começar, você precisa ter dois sistemas funcionando corretamente, o end-to-end e a Evolution API. Certifique-se de que a conta está configurada e você tem a chave de autenticação da sua API, tá bom? Com esses sistemas prontos, você vai conseguir replicar o que vamos fazer aqui, sem problemas. Se tiver alguma dúvida sobre a configuração inicial, deixe nos comentários que eu vou te ajudar. Agora já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, porque a gente vai começar. O projeto de hoje é simples e prático. Criamos um formulário em HTML que coleta as informações como nome, número do WhatsApp e alguma mensagem personalizada. Esses dados são enviados para o webhook configurado no end-to-end. O end-to-end recebe esses dados com a Evolution API e envia a mensagem automaticamente para o WhatsApp do usuário que foi inserido no formulário. Então você pode ver aqui que a gente tem aqui a nossa base, né, no nosso fluxo aqui de nós dentro do end-to-end, tá? Então aqui a gente tem o webhook, né, que vai receber as informações. Aqui a gente tem um verificador de números, tá, da Evolution API, onde esse dado que vai ser recebido pelo webhook vai ser verificado se esse número existe ou não, tá? E se esse número existir, ele vai passar pelo outro processo de um nó, onde ele vai ver se esse número é verdadeiro ou ele é falso, né? Se o verificador identificar que é falso, automaticamente ele vai ser falso e vai ser descartado. Se o número for verdadeiro, ele vai ficar aqui na parte de cima, né? E vai ser enviado a mensagem, tá? Então vamos lá, a gente vai utilizar aqui o ChatGPT, né, para criar esse formulário, né, e a gente vai efetuar os testes, né, baseado aí nas configurações. Bom, com o nosso ChatGPT aberto, né, eu já deixei um texto pré-formatado aqui para ele criar para a gente. Então eu pedi para ele criar um formulário em HTML com estilo moderno, utilizando um Bootstrap, né, que enviar um webhook para o end-to-end, né? E do end-to-end tem um nó que vai ser enviada a mensagem pelo WhatsApp utilizando a Evolution API como envio, tá? Então eu vou clicar aqui em enviar e ele vai escrever para a gente esse formulário. Então aqui ele escreveu já, né? Aqui está o código para um formulário moderno, né? Usando o Bootstrap, né? Que envia os dados para um webhook no end-to-end e esse formulário pode ser estilizado e adaptado conforme o necessário, tá? Então ele começou a escrever aqui para a gente. E aí a gente vai aguardar, né, a finalização aqui da escrita, tá? Então a gente aguarda aqui a finalização, né, desse formulário. Bom, ele efetuou aqui, né, pra gente toda a escrita do nosso formulário, tá? Então aí a gente vai copiar agora esse formulário e eu vou colar lá no Visual Studio, que a gente já tem um arquivo criado, onde a gente está utilizando o Champ, né, como o nosso servidor para a gente estar efetuando os testes, tá? Então eu vou copiar esse código e vou colar lá dentro do Visual Studio. Aqui com o Visual Studio aberto, a gente já tem o nosso index criado, né? O index.html, e vou colar aqui e vou salvar esse código, perfeito? Depois a gente vai colocar aqui o nosso endpoint, né, do webhook que a gente criou lá no end-to-end, tá? Aqui a gente vai acessar o localhost, né, que é o nosso base aqui de URL do nosso Champ, tá? E aí aqui a gente tem um formulário, né? A gente tem um formulário que ele criou, né? Vai digitar o nome, o número, né, com o DDD, e aqui a gente vai enviar a mensagem, tá? Então a gente vai voltar agora lá no end-to-end para a gente copiar, né, o nosso webhook. Aqui a gente tem, né, a gente vai copiar agora aqui, a gente vai abrir o nosso webhook, né? A gente vai deixar ele como método post mesmo, tá? E aqui a gente tem o nome de teste, né, que é o nome do patch que a gente está utilizando. Então aqui o URL de teste, vou copiar esse URL e vou lá no nosso Visual Studio, né, para a gente colar a nossa webhook, né, o nosso endpoint aqui, perfeito? Então aqui no Fatec a gente vai colar o nosso webhook, né, end-to-end, esse é o URL que a gente está utilizando, e vou salvar. E agora a gente vai fazer um teste. A gente vai habilitar o nosso webhook, né, para ver se ele está recebendo corretamente as informações. Então a gente agora vai lá para o formulário para ver se realmente está funcionando. Mas primeiro a gente vai habilitar o teste, né,
para receber o webhook lá no nosso NTN. Então eu vou dar um teste workflow, tá? E agora eu vou lá para o nosso formulário para a gente testar. Aqui com o nosso formulário aberto, eu vou colocar o nome teste, né? Número de telefone, código do país, vou colocar um telefone aqui fictício. E aqui uma mensagem de teste e vou dar um enviar. Ele deu mensagem enviada com sucesso, agora a gente volta lá no nosso NTN para ver se realmente a gente recebeu essa mensagem. Aí você pode ver que a gente recebeu aqui o nosso webhook, né? Então a gente tem aqui o name, né, que é o nosso nome teste, o telefone que a gente recebeu e a mensagem de teste, tá? Então aqui ele passou por um verificador, né? Ele verificou se o número realmente existe, né? Então aqui no caso eu coloquei o 55 propositalmente para a gente não, né, para ele fazer esse não reconhecimento. Agora eu vou retirar o 55 e vou colocar o número sem o código do país para a gente verificar se ele vai entender realmente se esse número existe ou não, perfeito? Então aqui ele deu como falso, né? Então ele descartou automaticamente e não fez o envio da mensagem via a API, né, da Evolution API, perfeito? Então aqui no verificador, né, a gente precisa fazer algumas configurações, né, depois que recebeu esse webhook, tá? Então aqui a gente tem o URL, né, que você vai colocar o URL aí da sua Evolution API, né? E aí sempre esse final aqui sempre é o mesmo, tá? Que é o /chat, /WhatsApp numbers, né? E barra aqui no caso pessoal é o nome, né, que foi salvo lá na Evolution API, perfeito? Então aqui no caso o meu nome foi salvo como pessoal, o nome que eu dei para minha conta lá dentro da Evolution, tá? E aqui embaixo a gente tem a API Key, né? Onde a gente vai inserir a nossa API, tá? E aqui a gente tem esse código que é a API Key, que é gerado, né, quando você cria o seu perfil dentro da Evolution API, perfeito? Então esse número aqui todas as contas têm, você é só colar ele aqui que você vai pegar lá da Evolution API, perfeito? E aqui a gente tem o JSON, né, que é onde a gente vai escrever exatamente esse código, tá? Você pode pausar aí esse vídeo, tá bom? E copiar exatamente como está escrito aqui, né? Eu coloco o 55 aqui na frente para ele fazer o reconhecimento do número, tá? Então ele vai sempre utilizar o 55, que é o código do país, que vai ser o que é o código do Brasil, né? Que é o código do nosso país aqui. Perfeito? Então 55, né? E aí a gente vai colocar aqui o JSON, né, do telefone, que é recebido do webhook, tá? Então aqui, se eu apagar isso daqui, ó, a gente vai colocar aqui o número que a gente recebeu. Então aqui na nossa lateral a gente tem o webhook, tá? Então aqui a gente tem o phone, né? Que é esse número aqui do telefone que a gente pega. Então aqui eu vou clicar e vou arrastar ele até aqui na frente do 55, perfeito? E aí automaticamente ele pegou o número que a gente recebeu no nosso webhook, perfeito? E aí passei por isso, tá? Ele vai identificar se é falso ou verdadeiro, tá? E aí aqui ele vai verificar, né, se o número existe ou não. Se ele existir, ele vai enviar. Se for falso, ele vai descartar, perfeito? Então é o número que ele recebe aqui do verificador, né? Se o verificador falar que ele é verdadeiro, ele vai enviar a mensagem. Se ele falar que é falso, ele não vai enviar a mensagem e vai descartar esse número aqui, tá? E aqui a gente tem o HTTP request, né, que é o que faz o envio de mensagem via a API, né, da Evolution, tá? Então aqui a gente tem a mesma coisa, né, o método post, tá? Aqui a gente tem o mesmo URL, só que muda aqui a parte de mensagem, sending text, tá? E aqui o nome da instância, né, que a gente, como eu tinha mencionado, no caso é o pessoal. Aqui é a mesma coisa, né? A gente vai utilizar a API Key, tá? E aqui esse aqui a gente vai colocar a API Key, que é da Evolution API, tá? Aqui a gente vai aplicar o body, né? Que é para a gente habilitar o campo, usar o JSON, né? E aqui a gente tem o campo onde a gente vai colocar as informações, tá? Lembrando que a gente está utilizando a API da Evolution 2.0, tá? Então ela é diferente da 1.2, né? Da versão anterior, né? Esse campo aqui do JSON ele é bem mais simples, bem mais prático, né, de você estar configurando. E aí você pode pausar esse vídeo aí e escrever também de acordo com o que está escrito aqui, né? No caso aqui a gente tem o number, né, o text, options, né, delay e a presença aqui, né, do código, perfeito? E aí basta você colocar aqui no campo de number, né, o JSON number,
que é o número que a gente pegou lá do webhook, né? Que a gente recebeu. E o teste, que é a mensagem que recebeu lá no formulário, tá? Então, se você verificar aqui, a gente tem as informações que foram recebidas, né? Via webhook, tá? Então, aqui a gente tem o nome, né? O nome, o telefone, que é o JSON number, né? E aqui a mensagem, que é o teste que a gente recebeu, que está aqui o webhook, né? Mensagem teste, tá? Então, basicamente é isso, é um campo bem simples, bem prático, tá? Como mencionei, a gente vai deixar, pode estar deixando ele aí nos comentários, né? Esse código aqui, basta você deixar o seu comentário aí que a gente vai disponibilizar ele aí sem custo para vocês, tá bom? O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer com um número real, né? Pra gente realmente ver se ele vai enviar a mensagem para nós. Perfeito? Então, novamente, vou dar um teste no workflow aqui, tá? Vou lá novamente no formulário, vou retirar o 55, tá? E vou deixar aqui teste e vou enviar. Mensagem enviada com sucesso. Agora a gente volta lá no nosso NTN e aí automaticamente ele fez o envio e eu recebi a mensagem, né, no meu telefone aqui, tá? Eu tô com ele conectado aqui, né, o telefone de envio de mensagem, eu tô conectado ali no WhatsApp Web, eu vou abrir aqui para vocês verem que realmente fez o envio, tá? Aí, aqui eu recebi, né, esse telefone de contato é o meu, tá? O meu particular. E esse aqui é onde eu recebi a mensagem, é o teste, tá? Então, aí automaticamente eu recebi aqui essa mensagem dentro do telefone que a gente foi solicitado dentro do formulário, tá? Então, aqui a gente tem esse fluxo, né? Eu posso até disponibilizar esse fluxo para vocês, tá? Se vocês quiserem, é só deixar aí nos comentários do vídeo que a gente deixa ele disponibilizado aí para vocês, perfeito? É bem simples, um fluxo bem bacana, né? Bem prático de utilizar e também muito poderoso, né? Onde você pode estar integrando com seus formulários dentro do seu site, né? Dentro aí da sua plataforma, onde você pode estar recebendo, né? Fazendo esse envio automático de mensagem para o seu cliente, tá bom? Então hoje nós aprendemos a criar um sistema poderoso que conecta um formulário HTML ao NTN. Utiliza a Evolution API para enviar as mensagens automáticas no WhatsApp. Essa é só uma das muitas possibilidades de automação que você pode criar. Se você gostou dessa aula, deixe o seu like, comenta aqui as suas dúvidas ou ideias para os próximos vídeos e se inscreva no canal Codando com IA para aprender mais sobre automação e programação. Até a próxima aula!